Olá, internauta, que alegria estarmos aqui novamente no segundo encontro do Fé e Ação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o batismo. Tema importante para nós cristãos. Eu estou aqui com o ritual do sacramento do batismo para falar um pouquinho para vocês sobre a importância do batismo na vida do cristão e a teologia cristã também que nós falamos sobre o batismo. A importância do batismo para a nossa vida, porque também nós batizamos as crianças, nós vamos também falar, porque nós batizamos os nossos irmãos evangélicos, as outras igrejas, eles não têm esse costume de batizar as crianças e nós católicos batizamos. E nós começamos do princípio da passagem de João 3,5, que nos fala que quem não renascer pela água e pelo Espírito Santo não poderá entrar no reino dos céus. Então, desde essa passagem tirada do evangelista João, nós católicos tiramos ela como princípio para poder batizar as crianças, batizar todo aquele que nasceu da carne, mas também é necessário nascer do Espírito. E nós temos uma tradição também sobre os padrinhos, a importância dos padrinhos, que são aqueles escolhidos pelos pais para ajudarem as crianças que foram batizadas e abraçaram a fé, a ajudarem a crescer na fé que receberam pelos seus pais através do sacramento do batismo. Como Jesus nos orientou em Mateus 28, antes de subir ao céu, de ser erguido ao céu, ele diz: ide por todo o mundo e batizai a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a gente vê que a missão de todo cristão é levar a todos a essa conscientização do batismo. Porque o batismo é a porta principal para podermos aderir à fé. O batismo é a porta de todos os outros sacramentos. Nós temos 7 sacramentos. E o batismo é o início de tudo. Ninguém pode receber o sacramento do matrimônio, receber o sacramento da Eucaristia e receber o sacramento da unção dos enfermos e todos os outros 7 sacramentos se não for batizado. O batismo é a adesão à nossa fé. Então, quando eu sou batizado, eu abraço a fé e eu sou inserido nesse corpo místico de Cristo, que é a igreja, onde Cristo é essa cabeça que rege este corpo. Então, qual a teologia do sacramento do batismo? No princípio da criação, Deus criou o universo, e a gente vê lá no livro do Gênesis, desde o princípio, a criação. Então, Deus criou todas as coisas e criou na perfeição. Porém, o pecado entrou no mundo pela desobediência dos nossos pais, Adão e Eva, e por isso nós pecamos. Porém, Cristo, ao assumir a condição humana, foi batizado na água do Rio Jordão com João Batista, o profeta, e João Batista até questiona: mas eu que devo ser batizado? Não tu, Senhor, tu que deves me batizar. E Jesus, é importante que isso se cumpra. Ou seja, para que todos percebessem a importância do sacramento do batismo. Então, o pecado dos nossos antepassados gerou o pecado original, então, da origem, da criação. Quando somos batizados, o pecado original é apagado da nossa vida. Por isso, nós nascemos de novo para uma vida nova. Quando eu falei no início das crianças, o batismo das crianças, renascer. Jesus fala para Nicodemos: é necessário nascer de novo, é necessário nascer do alto, nascer do Espírito. Nicodemos não entendia. Como é que eu posso nascer de novo, eu, velho, voltar para a barriga da minha mãe? Aí Jesus explica: não é um nascimento da carne, mas é um nascimento do Espírito. Por isso, todos aqueles que nascem com o pecado original, mas são chamados a viver essa vida nova. Cristo veio para renovar todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. E o sacramento do batismo tem a capacidade de renovar a nossa vida. Nós nascemos de novo. É tão bonito ver na liturgia e no ritual do sacramento do batismo, onde nós dizemos, quando realizamos o sacramento: nascemos com Cristo para uma vida nova e morremos para o pecado e para essa vida velha que foi nos dada pelo pecado original, a imperfeição. Ou seja, somos nascidos de Deus. E o batismo é a porta para essa perfeição, para esse nascimento novo, para essa vida nova. E é por isso que a gente leva a marca do cristão. Interessante percebermos que quando nós vamos celebrar o sacramento do batismo, a gente faz da cruz na fronte da para mostrar
que nós seremos inseridos na comunidade cristã. E o símbolo do cristão é a cruz. E é por isso que o primeiro passo para aderirmos à fé é acolhermos a cruz de Cristo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, ganhará. Ou seja, perdemos essa vida do pecado no batismo e acolhemos essa vida nova em Cristo. E qual a importância, Padre, da roupa branca? Eu acho tão bonito outra cor para a gente poder colocar no nosso filho, ou até em nós mesmos para sermos batizados. Então, a roupa branca simboliza justamente a pureza que o sacramento realiza em nós. Nós somos purificados em Cristo. Então, o sacramento do batismo, além de nos inserir nesse corpo místico de Cristo, como eu falei, ele apaga os pecados. Ele apaga esse pecado original e apaga todos os nossos pecados. Então, quando somos batizados, nós realmente nascemos de novo. Ou seja, Deus nos dá uma nova chance, nos dá uma vida nova, nos dá um novo recomeço. E é por isso que nós precisamos difundir o batismo para todos. Porque todo homem, toda mulher, todo gênero humano precisa ser batizado. Porque através do batismo, a partir do batismo, a pessoa que é batizada, ela é inserida nesse corpo místico, os pecados são apagados e ela nasce com Cristo para uma vida nova. E a função dos padrinhos é justamente essa, de orientá-los na fé. Como eu posso escolher um padrinho que não preenche os requisitos da fé, que não frequenta a igreja, que não frequenta a comunidade, que não participa ativamente? Porque abraçar a fé não requer somente o dizer amém, mas também as obras. Como nos diz também as Sagradas Escrituras, a fé sem obras é morta. Então, justamente, quando eu abraço a fé, mas sou inerente ao próximo, a ajudar o outro, a difundir essa graça de Cristo, então também eu não estou cumprindo com aquilo que eu abracei, com a fé que eu abracei. Então, um padrinho precisa ser aquele que dá testemunho. Então, eu dou com a minha vida, com o meu testemunho, um exemplo para aquela criança que eu acolhi como padrinho. E é por isso que muitas vezes existem as grandes confusões na nossa igreja de pessoas que querem que padrinhos sejam padrinhos dos seus filhos, pessoas que nem frequentam a igreja. Também, quando nós celebramos a liturgia do sacramento do batismo, nós ungimos o peito da criança com o óleo do batismo, pedindo que Cristo infunda sobre ela a força do Espírito Santo. E também nós ungimos com o óleo do crisma na fronte daqueles que são batizados, com o óleo do crisma, para que eles participem do mundo de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Então nós participamos, a partir do batismo, nós participamos desse mundo de Cristo. Também somos sacerdotes, também somos profetas, também participamos do reinado de Cristo. Esse reinado de Cristo que é para nós a fonte de graça. Somos também herdeiros da graça de Deus, por isso participamos do seu reinado. Participamos do mundo de Cristo, sacerdote, porque nós celebramos, também oferecemos o sacrifício junto ao sacerdote, na Santa Missa. Também somos profetas, porque somos chamados a anunciar, ide pelo mundo. Olha o que nós lemos no instante, de Mateus 28, capítulo 28. Ide por todo o mundo e anunciai a todos o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também pertencentes dessa graça. A graça de Deus que é para todos. Deus veio para salvar a humanidade, salvar e redimir toda a humanidade. E o batismo é importante para a nossa salvação. Assim como a igreja é importante, porque muitas vezes a gente acha que a igreja não é importante para a nossa salvação. Mas é a partir da igreja que eu recebo o sacramento. Sacramentos. O que é sacramento? Sacramentos são sinais visíveis da graça de Deus. Então a igreja opera os sacramentos pelos ministros ordenados e os sacramentos são essas graças que Deus nos oferece. Então eu preciso da igreja. Quando eu digo que eu não preciso da igreja para a minha salvação, eu estou errando. Porque é nela que eu encontro a Eucaristia, que eu encontro o batismo, que
porque eu encontro os outros sacramentos, o sacramento da penitência, que a gente depois vai poder discutir sobre esses outros sacramentos para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre a importância de cada um deles. Hoje a gente está falando sobre a teologia e o sacramento do batismo e a sua importância. Como é importante para nós sermos batizados. E aí a gente vê que os nossos pais, os nossos avós diziam, né? Tem que batizar a criança porque ela é pagã. Ou seja, né, esse termo pagão, paganismo, realmente. Porque antigamente, para abraçar a fé, precisava do batismo. Então, os pagãos são aqueles que não aderiram à fé em Cristo. Cristão, aquele que levamos no peito, né, esse nome tão bonito, porque quando a gente diz que eu sou cristão, então eu carrego os sinais de Cristo na minha vida. Eu carrego essa bênção de Deus, eu carrego essa presença de Cristo na minha vida. E é por isso que eu preciso morrer para este nome velho. Eu não sou um pecador, eu sou um homem da graça. Espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre o sacramento do batismo. E nos próximos encontros a gente vai também falar sobre outros sacramentos para a gente poder aprender um pouquinho sobre os sacramentos que a igreja oferece. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. E agora, neste momento, eu vou ministrar a bênção para você e que você possa acolhê-la como a graça de Deus atingindo a sua vida. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Que você permaneça na graça de Deus e que possa viver como um filho, batizado como um cristão, que aderiu com fé e com alegria à graça de Deus.